Olá, senhoras e senhores, está começando mais um Sofá Financeiro. Eu sou a Carol Daira, a host orgulhosa desse podcast, que está aí entre os top 15% mais compartilhados no mundo em 2022, e eu não vou me cansar de falar isso, né, gente? Porque realmente foi um marco na nossa história e na nossa curta trajetória ainda da mulher na bolsa. E aqui, vocês já sabem, a gente senta, conversa sobre temas relacionados à vida, à carreira, ao mercado financeiro, a dinheiro, finanças, empreendedorismo e muito mais. E é claro, eu sempre tenho aqui convidadas maravilhosas e a de hoje não é diferente, né? Para bater esse papo comigo, eu convidei a Mariana Carvalho. Ela é uma querida que eu tive o imenso prazer de conhecer através do Clubhouse, e depois a gente estreitou aí um pouquinho as nossas relações nessas redes sociais. Ela é escritora, mentora de carreira e uma brasileira que mora em Boston e que ama compartilhar as suas experiências. E o estilo de vida da Mari é inspirador, assim. Eu espero que, assim como eu sou inspirada por ela nas suas newsletters, né, que a gente recebe ali por e-mail, espero que vocês que estão nos ouvindo no podcast ou estão nos assistindo também no canal do YouTube, que vocês possam ser inspiradas pela história da Mari, que a gente tem até uma ponte, uma conexão ali na história da transição de carreira, e acho que por isso que rolou essa identificação também tão forte. E aí eu sonhei que eu estava aqui gravando um podcast com a Mari, gente, vocês acreditam? Mandei um convite para ela. E aí, sonho realizado. Então, Mari, seja bem-vinda. Chega para cá, tudo bem? Tudo bem, Carol? Obrigada por me receber, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. Mari, conta um pouquinho aí de como que foi. Eu recebi essa newsletter, acho que a de abril, do dia 7, né? Em que você falava sobre isso, sobre os seus aprendizados e algumas reflexões dos seus últimos anos, né, no corporativo e no mercado de trabalho norte-americano. E você, uma das frases assim que me impactou foi justamente essa, de que você realmente não sabia dessa importância de falar sobre as suas conquistas. E isso é uma das coisas que nós, mulheres, a gente tem muito isso, né? Meio que vergonha de falar, ou nós não fomos ensinadas a falar sobre isso, sobre o que a gente já fez, sobre o que a gente já conquistou, e você falava muito dessa importância, né, da gente ser a nossa própria advogada. E não, o trabalho ele não fala por si só, né, como você deixou bem claro lá no seu texto. E eu queria que você contasse para a gente, assim, um pouquinho, né, o resumo dessa sua rica trajetória profissional e o que te fez, assim, entender, né, que chegou a hora de alçar um novo voo, né, que você optou pela transição de carreira. Conta para a gente um pouquinho, Mari. Sim, claro. Fico feliz que você tenha gostado da newsletter. Essa foi muito especial de ter escrito. Eu acho que foi uma das que teve mais visualizações e compartilhamentos, que eu realmente coloquei ali os 5 anos. Eu compilei os 5 anos de tudo que eu aprendi no mundo corporativo americano, que ele é muito diferente. Eu entendo que ele é muito diferente também do mundo corporativo no Brasil. Eu trabalhei por 4 anos e meio no Brasil, mas eu era mais jovem, eu tinha uma outra mentalidade, eu estava numa outra área. E aí, quando eu vim para cá, muitas coisas mudaram, né? E você vai crescendo, você vai amadurecendo, conhecendo outras referências também, o que é muito importante. Eu acho que a minha não a necessidade de me vender, mas a importância de me vender, ela aconteceu porque quando eu fiz a transição de carreira do marketing para a ciência da computação, quando eu cheguei nos Estados Unidos, Carol, eu fui morar, hoje eu moro em Boston, no Massachusetts, no estado de Massachusetts, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para Jackson, Mississippi, que é bem no sul dos Estados Unidos, né? Então, assim, não é diverso, é um estado bem tradicional, bem conservador. E na hora que eu me deparei, com a área de tecnologia sendo predominantemente masculina, e dois, estando em um estado que é super conservador e com pouca diversidade dentro da minha universidade, foi uma questão de sobrevivência, sabe? Ou eu me vendo, ou eu me coloco, ou eu mostro quem eu sou, senão eu não vou conseguir achar o meu espaço, achar o meu lugar aqui. Então, acho que surgiu ali o iniciozinho do tipo, Mariana, você precisa se colocar, você precisa explicar. Eu acho que eu tinha essa necessidade
de explicar o porquê que eu fiz a transição de carreira, né? Quem é você? Por que você escolheu estudar ciência da computação? Você quer programar? O que você quer fazer? Então, desde o início, eu tive muito que me provar e provar os motivos de ter feito a transição de carreira. E foi aí que eu comecei a exercitar o meu músculo de contar a minha própria história. E contar a minha história, o porquê eu fiz a transição, que é algo que eu ensino, né, para as minhas mentoradas, no meu curso, que eu falo, como que você consegue envelopar o seu passado, envelopar quem você foi nessa outra carreira que você teve para a carreira dentro de tecnologia. Porque a gente não pode simplesmente apagar quem a gente não deve fazer isso. A gente tem que honrar a nossa história até aqui, usar das nossas habilidades. Eu usei das minhas habilidades em negócios, em comunicação, em eventos, em marketing, para trazer para minha área, né? Que eu fui entrando em tecnologia e fui descobrindo outros caminhos. Então, isso de se vender veio desde o início de uma questão. Não tem outras mulheres com você na sua sala de aula. Você quer viajar aos Estados Unidos. Você está buscando bolsas de estudo. É assim, ou eu me vendo, eu advogo por mim mesma, ou senão ninguém vai fazer isso por mim. Então, como eu me senti muito sozinha e isolada naquele momento, eu tinha um companheiro, claro, meu ex-namorado, eu tinha minha família, eu tinha alguns amigos no Brasil que estavam me apoiando, mas não é a mesma coisa quando você está sozinha. Nossas jornadas, é o que eu falo também para as minhas mentoradas, eu tô aqui para te guiar, mas se você não tiver isso dentro de você, de querer se vender e de querer mostrar quem você é, mostrar a sua capacidade, fica difícil. Cada um tem que tomar as rédeas da própria carreira. E isso vem com o empoderamento, né? Que você também sabe bem. E o que eu percebo, Mari, é assim, quando a gente tá numa área, e aconteceu isso comigo, eu não sei se aconteceu com você, mas quando a gente tá numa área, no meu caso era direito, eu já tinha uma carreira jurídica ali de 10 anos, e resolvi mudar para a área, dos investimentos, dos gráficos, eu sou analista de investimentos hoje. E na época, o que realmente, assim, me chamava atenção é essa questão de ter a liberdade geográfica, né, que é o que hoje você tem. E quando a gente está, entre aspas, "amarrada", no meu caso era um serviço público e uma faculdade que eu dava aula e etcétera, quando a gente está nesse mundo em que você tem horário para entrar, horário para sair, você tem que bater ponto e etcétera, não só a sua autonomia com relação ao seu tempo fica prejudicada, mas também as suas ideias, porque aí você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que vestir a camisa, daquele serviço público, que era o meu caso, onde eu estava, e meio que você não pode pensar, assim, as suas próprias ideias, né. E aí, quando você faz essa transição e você se torna ali, como eu brinco, né, CEO do próprio dinheiro, quando você se dá conta de que é você que tem que correr atrás para você conquistar e etcétera, não tem ali mais o chefe para te dar o empurrãozinho ou para te dar o toque, né, ou não tem ali aqueles colegas de trabalho para te apoiar, e aí começa uma jornada solitária. É claro, como você mencionou, a gente tem ali pessoas ao nosso redor que são nosso apoio, mas é a gente com a gente mesma. Então, quantas vezes eu me peguei ali trabalhando 15, 16 horas, sem nem me dar conta de que estava acontecendo, mas por quê? Porque eu estava construindo algo, né, então da mesma forma que você fez. E aí a gente volta para aquela história do dinheiro, porque quando, teve uma das newsletters que você escreveu e você falava exatamente sobre, eh, não ter ali o salário, o contra-cheque, né. Então, o primeiro mês ali para mim também foi impactante, mas existiu um planejamento por trás. Então, quando a gente faz isso, vem o baque, e principalmente ele eu acho que é muito psicológico ali, né, de você não ver o dinheiro cair na sua conta mais naquele mês, que você está tão acostumada, mas ao mesmo tempo você está, entre aspas, "segura", porque você cumpriu essa etapa. Como que foi, Mari, essa história do seu planejamento, da sua relação com o dinheiro, para você fazer essa travessia, né, para você, sair do mundo corporativo? Ai, cara, essa pergunta é ótima. Foi uma das partes mais difíceis, eu acho.
Ano passado, eu moro, né, como eu falei, nos Estados Unidos, ano passado, em julho, e há várias coisas foram acontecendo na minha vida que me levaram a tomar a decisão de sair do mundo corporativo. E eu acho que um grande marco foi quando eu recebi o meu visto permanente aqui dos Estados Unidos, né, que é o Green Card, em julho, não me descolou da empresa, mas eu percebi que eu tinha muita lealdade à empresa por conta do visto que eu tinha, então eu tinha um objetivo muito claro, quero continuar na empresa até conseguir meu visto, e eu amava trabalhar lá, eu tinha inúmeros motivos para estar ali. Mas é muito isso que você falou, você está num schedule, né, numa agenda de 9-5 ou de 8-10, enfim, que você está ali trabalhando para aquela empresa. E a gente se molda muito na identidade, a gente veste a camisa, então a única Mariana que eu conhecia era a Mariana da Dell, a Mariana da empresa que eu trabalhava. Então, isso aconteceu em julho de 2022, e em setembro eu comecei a viajar mais e mais com o meu namorado, e aí em outubro, Carol, eu coloquei todos os meus gastos no papel. E foi um divisor de águas para mim. Eu coloquei tudo, e eu já fazia isso regularmente, mas como o meu salário era muito alto, eu não pensava tanto. Então eu ganhava, eu gastava, eu investia, mas eu não tinha uma estrutura de planejamento financeiro. Eu coloquei tudo no papel. E aí eu vi que eu estava gastando muito com o meu aluguel e com o meu carro, estava dando mais de 50% do meu income, né? Do meu salário. E a gente sabe que existe, eu não sei o quanto essa regra é verdadeira, mas eu tento seguir essa regra do seu housing, né? Do seu aluguel e de alguns dos seus gastos mensais de categoria ser menos que 30%. Então, o meu Excel, ele estava todo desregulado. Então eu falei, então tá, eu quero me preparar, porque eu já estava pensando em fazer esse movimento de carreira de sair do mundo corporativo. Coloquei tudo no papel. Em setembro do ano passado, já um pouquinho antes, eu comecei a automatizar todos os meus investimentos dentro da Fidelity, né, que é a empresa que eu uso para as minhas ações. Desde quando eu entrei na empresa, eu já tinha a previdência privada da empresa, então também foi uma mudança de mentalidade quando eu entrei no mundo corporativo daqui, que me ajuda e me ajudou a entender que o dinheiro é algo que ele pode ser muito empoderador também, principalmente para nós, mulheres, buscando essa segurança financeira, né? Uma dependência menor das figuras masculinas, que geralmente são as pessoas que detêm o poder financeiro das casas. Então, isso deu um pouco mais de segurança para mim. E aí, eu comecei a me planejar. Eu falei assim, bom, eu quero fazer essa transição, eu não estou mais feliz no meu trabalho. Como que eu posso fazer isso acontecer ano que vem? E aí, nesse período, entre outubro e dezembro, eu sofri um burnout dentro da empresa. Eu pedi demissão em dezembro. Meu chefe falou assim, não, você tá com burnout, são sintomas de burnout, melhor você procurar um profissional. Eu já estava fazendo terapia, eu faço terapia há mais de 3 anos. E ele falou, procura uma ajuda, entra de licença médica, vai ser a melhor coisa para você, porque eu sempre bati as minhas metas, eu trabalhava na área de vendas técnicas na empresa. Era um trabalho bem estressante, que demanda bastante, né, da gente. Então, eu viajava muito antes do Covid, então eu comecei a perceber que estava desalinhado com para onde eu estava querendo ir. E aí, eu entrei de licença. E aí, durante o período de licença, eu falei, realmente isso, eu não quero voltar para a empresa, eu não quero estar amarrada a isso, e eu tenho outros projetos que eu quero dar continuidade, que eu já tinha iniciado no ano passado, que eu já estava vendo os frutos de outras fontes de renda que poderiam surgir, que era a mentoria, que eram os meus artigos técnicos, que são o curso agora, que eu fiquei muito feliz de lançar. Então, você começa a ver que o mundo, o seu salário, ele dá essa falsa segurança, né? Porque estar dentro do mundo corporativo, tem até uma frase que diz que um salário de 9-5 de um trabalho formal é um dos maiores venenos que nós somos ensinados a usar. Eu não quero, né, fazer nenhuma apologia, largue o seu trabalho, mas eu acredito muito, vendo dentro da minha própria trajetória, que ter tido esse leap of faith, né, ter pulado no desconhecido para o meu próprio desenvolvimento profissional e pessoal como mulher, como ser humano, foi muito importante. Eu precisava ter feito isso, mas não sem antes desconstruir muitas coisas que eu acreditava. Então, foi uma transição difícil. Novamente, eu fiz mais uma transição de carreira, que eu chamo essa de mais uma transição.
adorei o meu período dentro do mundo corporativo, entendi muitas das políticas de programas dentro das empresas, entendi como os budgets mesmo das empresas são alocados em diferentes programas e como as finanças, né, num ambiente mais macro também é feito. Isso foi muito importante para mim. Mas você vai se alinhando e colocando seus valores e as prioridades. E eu percebi que eu quero dedicar a minha jornada profissional a ajudar outras mulheres a se desenvolverem nas carreiras delas. Então, é sempre assim, né? Uma transição é sempre esse lugar de dúvida. Uma outra newsletter que eu escrevi, eu falei sobre ter fé no paraquedas, né? Quando você pula, tenha fé que o paraquedas vai abrir, porque ele vai. Mas é claro, você tem que se preparar. Acho que o planejamento financeiro foi muito importante para me dar esse chão, sabe, de segurança. Porque é uma falácia, com certeza, dizer que estar num trabalho de 9 a 5, um trabalho corporativo, ele te dá segurança. Porque vimos todos os layoffs que aconteceram, não só nos Estados Unidos, Sim. mas também no Brasil. Então, é a gente se preparar por a gente mesmo. Tá munido de Sempre, informação, né? Tá imunido de informação para poder tomar essas decisões. sempre. E isso, essa questão do conhecimento, quando você toma conhecimento do que você é, do que você tem, do quanto você ganha, como você falou, você colocou no papel, e é a primeira atitude que eu peço para as minhas mentoradas fazerem. Sabe, quando você se dispõe a entender melhor sobre o seu dinheiro, a sua relação com o dinheiro, as suas finanças, onde você vai começar a investir, onde você vai começar a cortar gastos, por exemplo, é o primeiro passo, é Os você colocar no preconceitos papel. também, né? Tem preconceitos, scripts que temos também. Total, total, assim, a mulher ela não sabe lidar com dinheiro, isso é coisa de homem. Quanto, né, da nossa cultura brasileira, que a gente foi, digamos assim, a gente foi criada naquele meio, em que dizia que não, mulher não sabe lidar com patrimônio, não sabe lidar com dinheiro. A nossa história, legislativa, por exemplo, de 1962 para cá, é que a gente teve o direito a ter um CPF, a ser uma pessoa, né, de direitos, de poder ter uma casa no nome, etc. 1962 foi ali. Então, como que a gente muda, né, um histórico que para a mulher ela foi sempre deixada de lado, né, e ela não era protagonista de muitas coisas, mas principalmente com relação ao seu dinheiro. Então, é importante a gente destacar outras mulheres como você, Mari, como outras convidadas que eu já recebi aqui também no podcast, no canal, que tiveram esse start, assim, sabe, de falar: "Olha, eu fiz, deu certo, meu caminho foi assim, 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 eu cometi tantos erros, eu tive tantos aprendizados, foram alguns acertos, mas os acertos superaram os erros e por isso eu tô aqui contando para vocês e dizendo: "Você também consegue". Então quando a gente conta a nossa história e a nossa história é o que a gente tem de mais, rico, né, é único, ninguém teve uma história como a nossa. Podem ter histórias parecidas, mas a gente é que calçou os sapatos, né. Quando a gente conta a nossa história, eu acho que isso por si só já você dizer ao mundo, e a internet está aí para nos dar essa voz também, que é possível, né, e você tem esse poder nas mãos de também inspirar outras mulheres. E com relação à transição de carreira e esse planejamento, Mari, você considera que você teve algum erro, né, nesse período e que você não gostaria de ter cometido e hoje você entende que foi um erro? Ou não? Você está dizendo a transição que eu fiz agora. Agora, essa última, né, que você saiu do mundo corporativo para empreender na sua própria empresa, na sua própria, mentoria e etcétera. Teve algum erro, assim, que foi impactante para você? Eu acho que eu ainda estou aprendendo. Carol, eu vejo que eu ainda estou aprendendo. Não deu um ano ainda que eu fiz a transição, né? Que eu tomei a decisão de ter saído da empresa, então eu ainda estou aprendendo. Uma das coisas que eu penso é eu deveria ter começado a investir mais e antes. Então, assim, eu tenho 30 anos hoje e meu irmão tem 23, por exemplo. Eu sempre falo para ele, já faz 2 anos que eu tô falando para ele. Falei, Vitor, começa a investir agora, porque a gente sabe o quanto tempo, né?
É relevante, é o fator mais É o importante. fator mais importante para o compound, né? Para a gente conseguir ver o dinheiro crescendo no longo prazo. Então, não sei se nesse período de agora, Carol, eu vejo algum erro ainda que está me impactando. Eu acho que o maior, eu não sei se é erro, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado a investir mais e antes. Quando eu recebi o meu primeiro salário, tanto no estágio, que também foi no mundo corporativo, já aqui nos Estados Unidos, e já era um salário alto, eu devia ter investido mais. Mas a gente nunca pensa no longo prazo, né? Nosso cérebro, ele foi feito para o imediatismo, para o que a gente quer consumir agora. Então, se eu pudesse voltar, eu teria investido mais e mais ao longo prazo. Acho que no ano passado eu teria cortado outros gastos que eu fui deixando e fui esperando. Eu vejo que eu poderia ter cortado alguns gastos mais cedo, mas ao mesmo tempo falar isso para você faz parte do meu aprendizado. Então Claro. eu não vejo como um erro, porque senão eu não estaria agora falando isso para você entendendo isso, né? Então é só a gente está sempre evoluindo, então eu não mudaria nada até agora, porque faz parte de quem eu sou e do que eu estou compartilhando com você aqui, para quem está ouvindo a gente. É prioridade, né? Priorizar. O que importa para você? Qual que é? Tem um escritor de finanças pessoais aqui dos Estados Unidos que chama Ramit, e ele fala sobre desenhar a sua própria vida rica, né? A sua rich life. E para você, rich life pode ser ter um carro luxuoso, pode ser isso para você, é o seu significado de status. Para mim, pode ser não ter um carro, mas usar o meu dinheiro para jantar todo final de semana num restaurante luxuoso. Entendeu? Assim, acho que é É, prioridades, onde você sim. aloca o seu dinheiro e se planeja. Então, não existe certo e errado, e o maior erro que a gente pode cometer é comparar os nossos investimentos e comparar as minhas prioridades com a sua ou de qualquer outra pessoa. Então, acho que não se comparar é uma lição, um aprendizado que eu tento sempre estar me autoavaliando, né? A gente tem que estar se autoanalisando para onde a gente está indo. Mas nesses últimos meses eu ainda estou aprendendo. Não sei se tem um erro ou um arrependimento. Acho que a única questão é mesmo ter começado a investir mais cedo, antes, investido mais. Mas eu não me arrependo de nada até o momento de hoje. Que bom, Mari, eu fico feliz por isso, porque significa também que você está no caminho certo, que você fez a escolha certa, né, em aceitar esse desafio, assim, né, Uhum. porque é um grande desafio essa mudança. Toda mudança ela gera, né, esse sentimento, é como você falou, não sabe se o paraquedas vai abrir, mas ele abre, né. E aí a gente vê que quanto mais mulheres tiverem essa relação legal com o seu dinheiro, com o seu planejamento, como você teve, claro, a gente sempre vai olhar para trás e falar: "Por que eu não comecei antes?". E eu sempre falo: "Gente, ó, o momento ideal para você começar é agora". "Ah, eu não comecei lá", não interessa, o tempo não vai voltar, é agora e para frente, é começar a se organizar. Poderia ter feito melhor, poderia ter, né, enfim, a gente sempre acha que pode ter mudado alguma coisa lá para trás, mas enfim, é de agora para frente. E assim, a gente acredita, né, nisso, quando eu falo para as mulheres que, elas são as protagonistas e devem ser, né, do seu próprio dinheiro, é justamente nisso, é tomar as suas decisões financeiras, olhar para o lado e ver também que tem outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa, porque, a gente modela, né, a gente tem muito essa questão de modelar. Eu, por exemplo, quando comecei a Mulher na Bolsa, você falou da importância da terapia, né, na sua vida. Eu também tive um burnout, eu também fui correr atrás de terapia para poder me ajudar a entender o que estava acontecendo, e eu entendi que eu não queria mais estar naquele lugar que eu estava, e aí o meu corpo inteiro falava sobre isso. E e essa importância, da terapia na minha vida, ela tem um peso muito grande, porque foi lá, numa sessão de terapia com a Cláudia, que eu decidi que a Mulher na Bolsa ia acontecer, até o nome ele veio numa sessão de terapia. Por quê? Ela virou para mim e me fez uma pergunta, falou assim: "Carol, quem é a mulher
que você tem como referência, né, no Brasil, nessa área de investimentos, nessa área de análise técnica? E aí, Mari, eu olhava e falava: "Gente, eu só conheço homens, eu só tenho a referência, masculina". Não que isso seja ruim, não, não é, mas onde estão as mulheres de destaque? Naquela época era 2017 para 2018, não tinha muitas mulheres, né. Hoje a gente já vê mais mulheres se despontando nessa área. E ela olhou pra mim e eu falei pra ela, falei: "Cláudia, eu não tenho uma mulher pra eu te falar, assim, quem é uma referência pra mim que investimento e etcétera". Aí ela virou e falou assim: "Carol, se você não tem uma referência, procure se tornar ser essa referência pra outras mulheres". E aquela frase dela, Mari, fez total diferença na minha vida, porque ela jogou no meu colo uma responsabilidade que eu tomei para mim essa responsabilidade, sabe, de divulgar isso, de mostrar que é possível, de falar mais sobre isso e principalmente na internet. Começou como um blog também, o Mulher na Bolsa. Eu contava ali a minha rotina, como era e as operações, comecei no day trade, etcétera, e falava sobre investimentos. E aí depois, claro, expandiu, né, para o YouTube, para o podcast, livro publicado e etcétera. Só que o início, e eu gosto sempre de voltar, né, back to bases, porque o início para mim, ele teve um sentido muito forte. Então, eu saí de um lugar em que era um serviço público, em que eu não tinha como ajudar muito as pessoas, né, eu trabalhava como analista, de processos e era na área criminal, então eu trabalhava com o pior lado ali do ser humano, né. E eu via muitas mulheres, por exemplo, sendo vítimas de violência doméstica e elas retornando ao convívio com seus agressores por conta da situação financeira. Não era, né, às vezes dependência com relação a filhos ou emocional, era mais com relação a finanças. E o meu poder de alcance ali era praticamente zero, sabe. Era no máximo trocar uma palavra ali com aquela mulher e acabou. Então quando eu fiz essa mudança e vi que realmente isso poderia impactar outras mulheres e fazer a diferença na vida delas e a gente, colher esse fruto, né, a longo prazo, é da mesma forma do investimento, assim. Não estou pensando em agora, mas daqui quando a gente morrer, né, qual vai ser o nosso legado? E o meu legado eu quero que seja esse, que as pessoas se lembrem de mim como uma mulher que falou sobre um tema que naquela época ainda era um tema que era tabu, né, ainda é. Então, como que você vê, Mari, essa participação, assim, das mulheres, né, nesses cargos de liderança no mundo corporativo? É mais aberto? Porque a gente que está de fora, a gente não consegue enxergar, né, mas, já você, por exemplo, já sofreu alguma situação desfavorável no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher? Ou já viu alguma amiga, né, participar disso e etcétera? Como que você vê isso? Qual que é a sua visão, Mari? Essa é uma ótima pergunta, cara. Obrigada por compartilhar a sua história dentro do serviço público. Eu imagino que seja bem tradicional, a área de tecnologia, por mais que a gente fale, é inovador, é isso e aquilo, sim, mas quem que são essas pessoas construindo isso, sabe? Dentro do mundo corporativo, quando eu estava trabalhando na empresa de tecnologia antes, eu conseguia ver alguns dos meus resultados em relação à diversidade e inclusão. Então, essa área de ter algum impacto social dentro da empresa era um lado meu que estava muito preenchido dentro da empresa, mas eu alcancei um teto ali e eu vi que eu não ia conseguir ajudar mais do que eu poderia ajudar, tanto que também fez isso parte do burnout, do meu entendimento de o que eu estou fazendo aqui, como que eu estou impactando, e eu posso impactar melhor, talvez, através do foco maior na mentoria e nas aulas, etc. A mesma coisa, quando eu entrei na área, quando eu cheguei no Mississippi, eu conhecia pouquíssimas pessoas, principalmente que eu estava mudando toda a minha rede de contatos, as pessoas que eu conhecia moravam no Brasil e marketing é mais diverso, pelo menos na época que eu estava trabalhando. Quando eu entrei no mundo de tecnologia, eu vi pouquíssimas mulheres. E aí eu comecei a participar de conferências, indo para conferências com mulheres,
vendo que o mundo ele estava aberto, que tinha muitas possibilidades, que tecnologia não era só programação. Então, assim, meus olhos brilharam. Em 2017, eu fui na. Foi 2017. Em 2017, eu fui na Grace Hopper Celebration, que é a maior conferência para mulheres em tecnologia do mundo. Eu ganhei uma bolsa, porque eu aplicava para bolsa em tudo quanto é canto. Ganhei muitas bolsas para poder. Viajei aos Estados Unidos, apresentei paper, fiz networking. Foi o meu 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de mestrado foi maravilhoso nesse sentido. Mas eu também não via tantas outras mulheres ao meu redor. E tem uma história. Teve uma vez que eu fui numa conferência só de mulheres, era um workshop e tinha algumas sessões para falar de diferentes temas dentro da tecnologia. E a mulher que estava apresentando era brasileira, Carol. E ela terminou a apresentação dela, eu fui falar com ela, eu falei assim, gente, uma brasileira aqui, né? Quero me conectar, falar um pouquinho de português. E eu falei assim para ela, eu queria entender mais sobre a área de Human Computer Interaction, né? Que é a computação, interação humano-computador. Ela falou assim, onde você vai? Qual que é a faculdade que você faz hoje? Eu falei, eu faço Jackson State University, que é uma faculdade pública no Mississippi. Dela, você vai precisar mudar de faculdade, porque você não vai conseguir nada vindo dessa faculdade. E eu lembro... Uau! eu lembro que eu falei, uau. Saí, liguei para o meu advisor, que é um homem, que era, né? Mas era um homem negro, super também politizado, entendido. Liguei do banheiro, liguei para ele chorando. Falei para ele Nossa, o que aconteceu. E ele me deu todo o suporte. Ele falou assim: você tem bolsa de estudo aqui, você está indo para as conferências, você tem capacidade. Essa é só uma das primeiras vezes que você vai ouvir alguém te desencorajando. Então foi sim, ele que me falou, Mariana, não houve. Mas foi muito triste para mim, porque foi uma experiência claro, muito traumatizante. Então acho que cada mulher, e eu já conversei com tantas mulheres brasileiras, indianas, chinesas, americanas, todas têm pelo menos uma história, tipo essa que eu te contei, sim, em diferentes níveis, nuances, situações, academia, mercado profissional, várias. Se eu sim, for pensar dentro do mercado profissional, também e-mail que você responde com uma resposta técnica que todo mundo te ignora e aí o cara vem e dá a mesma resposta, todo mundo aceita. Isso aconteceu 2 vezes no ano passado. Quando você está numa reunião e você é a única mulher e eles também não dão a voz, porque a nossa voz, acho que ela é mais leve do que as outras. Existe muito ego dentro do universo masculino, existe muita troca de poder e esse jogo de quem sabe mais, quem pode mais. Isso acho que contribui para o meu burnout também. Então, essas pequenas situações, elas são as microagressões que vão acontecendo e elas, né, enfim, e aí, em questão à sua pergunta sobre a liderança, dentro da empresa eu vi algumas mulheres líderes que me inspiravam, mas elas geralmente já estavam em cargos de vice-presidência ou então presidência. Era muito difícil ver nesse middle management que a gente fala, né? Que é ali a primeira gerência. E parece que existe uma competição invisível dessas mulheres tentando ocupar esses cargos. Então, dentro da empresa, eu tinha 3 mentores oficiais, que eram homens, que me ajudavam a navegar o mundo corporativo, eles eram americanos também, o que é muito legal, porque eu conseguia entrar e entender como o network funciona. Mas acho que não teve nenhuma mulher no middle management que eu consegui me conectar. E conversando com uma mentora que na época era vice-presidente ou senior director dentro da Dell, ela falou, Mariana, existe esse problema porque há uma competição dessas mulheres para chegar nesse cargo de liderança. E aí vem toda aquela questão das mulheres uma competir com a outra, enfim, acho que a gente não quer entrar nisso. Mas nós, mulheres, tem 2 lados, né, que eu queria citar. A importância da referência dessa mulher e ver o quanto ela pode ser vulnerável de estar ali e saber que ela comete erros, que ela também está aprendendo e que ela está crescendo e ela quer te levar com ela. Então, você olhar gerentes e diretoras que você admira é muito importante. Programas, as empresas fazem programas de desenvolvimento de liderança, que eu acho que ajuda muito. Então, essa seleção também é importante. São, acho que esses dois pontos em como realmente nutrir essas mulheres para que elas fiquem na empresa. Mas algo que eu ainda não consegui descobrir, que eu ainda estou martelando na minha cabeça para entender. Eu sei o que me fez sair do mundo corporativo,
mas eu fico pensando por que tantas outras mulheres também saem. Óbvio, temos resultados, temos pesquisas que falam sobre isso, a gente sabe que a maternidade também tem um papel importante nisso, né? As mulheres saem, depois não conseguem retornar, mas nutrir essas lideranças e dar mais espaço, criar ambientes onde essas mulheres consigam crescer, ajuda a mantê-las nessas posições também, que são naturalmente, elas são naturalmente, né, em sua própria natureza, elas já são posições que vão exigir mais que a mulher viaje, que ela abra mão de horários de estar com a família para estar no trabalho. Então, é criar os ambientes. Acho que as empresas têm que ter esse olhar de mudança em criar uns ambientes menos hostis para as mulheres, para mantê-las, retê-las. Eu não mudaria uma vírgula do que você falou, Mari. Muito obrigada por compartilhar aí essa visão também. E eu tô agora aqui fazendo compartilhamento da minha tela para mostrar o Instagram da Mari. Hello, Mary World. Você sabe por que chama Hello Mary World? Eu vou contar isso. Você sabe? Não. Você imagina? Não. Não. Hello World começou, o meu nome, né? Esse Hello Mary World começou em 2016, quando eu vim fazer o mestrado. E Hello World, Carol, é a primeira linha de programação que a pessoa aprende quando ela está programando. Que demais! Então, Eu não sabia. Se você aprende em Python, se você aprende em Java, a primeira linha que você aprende a fazer é o Hello World com uma exclamação, assim. E eu coloquei esse porque era o meu mundo e eu queria compartilhar as minhas vivências também de viagem dentro do mestrado. E eu gosto de compartilhar o que eu aprendo e principalmente ouvir outras mulheres falando, caraca, eu também passo por isso. Sabe? E você pegar na mão dela e falar, é normal. Assim, não se desespere, é normal. Comigo aconteceu, que nem você falou no início da sessão do podcast hoje. É normal, mas eu tô aqui, a gente tá juntas, sabe? Sororidade. Esse é o principal. Exatamente. Mari, e aí eu quero convidar para a galera que está nos ouvindo no podcast, para quem está nos assistindo, acesse o Instagram da Mari, ela compartilha ali sempre os trechinhos, né, da newsletter, você pode se inscrever também para poder receber no seu e-mail. Ela conta das viagens, a Mari ali agora está vivendo esse período também de mais liberdade geográfica, né, Mari, de poder trabalhar com o seu notebook. É como eu brinco, né, o meu é o escritório na mochila, então é muito libertador isso mesmo, né, de você poder trabalhar onde você estiver, só usando a internet ali e etcétera. Então, acompanhe a Mari e eu tenho certeza que vocês vão adorar ali todo esse conhecimento que ela compartilha com a gente. E Mari, claro, a gente vai chegando aqui ao final. Foi um papo muito gostoso aqui com você hoje. Muito obrigada pela sua presença. Mas tem a pergunta de milhões aqui, né, desse programa. Eu queria saber se o sofá financeiro é confortável, Mari. Ah, sim, muito! Eu amei conversar com você. Obrigada. É assim que a gente consegue, acho que você troca, eu gosto muito de ouvir também quando eu sou entrevistada do outro lado, porque a gente aprende, é sempre uma via de mão dupla, sabe? As Sempre. conversas, a gente sempre sai, né? 1 mais 1 é 3, a gente sempre sai com novas ideias e com novos insights. E o empoderamento, Carol, através de conhecimento é o maior legado que a gente pode deixar mesmo. Então, nossa, muito feliz de estar aqui. Obrigada por ter esse Que espaço. bom. Como eu comentei com você no início, eu não falo muito sobre as minhas finanças, sobre o meu planejamento, né, nas redes. Às vezes eu comento alguma coisa ou outra na newsletter, porque o meu foco é outro. Então é muito legal ter um espaço para falar também das dúvidas, das incertezas e como a gente faz e como nós mulheres temos que ser empoderadas com o nosso salário, com os nossos investimentos e olhar para o nosso futuro, que depende só da gente. Uau, que demais, Mari. Muito obrigada mesmo por você ter vindo. A Mulher na Bolsa também é a sua casa, então volte mais vezes, volte quando quiser. E esse espaço é todo seu também. E agora, né, para a gente finalizar, eu quero aqui deixar mais um convite para você. A gente tem o nosso site, que hoje ele está figurando ali no
top 1, né, na busca do Google no Brasil como análise técnica Ibov Bitcoin. E eu quero te fazer um convite, como a gente tem o blog e a Mulher na Bolsa nasceu do blog, quero te convidar para ser colunista ali, contribuidora do nosso blog também. Então, assim, se você quiser, né, compartilhar seus textos ou um texto específico para lá, você é nossa convidada, Mari. Amei, eu amo escrever, pronto. No Fique à final, vontade. agora eu tô muito feliz. Sim, sim. Vamos conversar, a gente faz um brainstorming de um tema legal, tem assuntos interessantes para falar, com certeza. Tenho certeza. Fique à vontade, a casa é sua. Mari, Obrigada. grande beijo, muito obrigada. Para a galera que nos acompanhou até aqui, se inscreva aqui no canal, compartilhe também com as suas amigas, né, com a sua família, para que mais mulheres possam, conhecer a história da Mari e se interessar aí também por esse mundo de dinheiro, de organização, de planejamento e grande beijo. Obrigada, Até a Carol. próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.